gente vai falar de circo. Quem que não gosta de circo? Acho que todo mundo. Rarissimamente uma pessoa não gosta de circo. Enfim, vamos hoje falar desse mundo especial, desse mundo que mexe com o nosso imaginário, mexe com a nossa descontração, mexe com nossa alegria. Vamos lá. Então, existe indício, que a gente muitas vezes pensa que o circo é uma coisa moderna, contemporânea. Não, existem indícios que ele já existe desde antes de Cristo. Ou seja, há 4.000 anos atrás, já tem indícios que já havia essa prática da arte circense. Então, em muitas civilizações como a China, a Índia, o Egito e a Grécia também. Então já existem esses indícios há bastante tempo. Então o circo não é uma coisa nova, é bastante antiga. Embora seja uma arte antiga, nos moldes atuais foram desenvolvidas na Roma, no antigo Império Romano, né? Onde esse modelo que a gente tem aí de uma apresentação em círculo foi desenvolvida nessas arenas de luta, nessas arenas de combates em Roma. Então, nesses espetáculos já existia essas manifestações circenses. Assim como a palavra, né, que vem do latim circus, que significa círculo. Então, é por isso que o circo tem toda essa dinâmica em círculo, porque, como a palavra já diz, né, circus, círculo. Então, o primeiro circo que se tem conhecimento, há mais ou menos no século IV a.C., se chamava Circus Máximo. Ele tinha uma capacidade imensa, cabia 150.000 pessoas. Então, para a gente ter uma noção, cabia mais do que 3 Fontes Novas ali dentro. Mais do que 2 Maracanãs ali dentro. Imagine a quantidade de pessoas. E nela, claro, exibia corrida de cavalo, gladiadores, acrobatas, enfim. Mas eu vou deixar a imagem só para você ter uma noção dessa estrutura, que não era de lona. Veja aí. Então, apesar desse exemplo que eu dei no século IV a.C., o exemplo de circo que temos hoje em mente, ele só foi desenvolvido lá no século XVIII, na Inglaterra, onde a gente já percebe aí picadeiros altíssimos e todos esses personagens que a gente conhece atualmente, né? Então esse molde que a gente conhece só foi desenvolvido lá no século XVIII. Eu vou apresentar alguns deles para que a gente possa ficar um Então, pouco nessa primeira imagem, a a gente tem os par equilibristas desses da corda personagens. bamba. Essa arte surgiu na China e data de pelo menos 108 anos antes de Cristo. Durante uma celebração no Palácio do Imperador, alguns artistas se apresentaram com inúmeras acrobacias e corda bamba. Já nessa a gente tem engolidores de espadas. Essa é uma das atrações mais impressionantes da plateia. Para realizar o feito, o artista precisa ter muita consciência corporal e nivelar a boca, garganta e esôfago com maestria, a fim de que a espada não cause nenhuma perfuração. Geralmente são utilizadas espadas de 2 cm de largura e comprimento de 38 a 51 centímetros. Aí temos o trapézio, que é uma técnica que exige muita confiança entre as pessoas que participam. Por conta disso, geralmente os números são realizados por membros da mesma família. Os saltos são feitos pelo menos 10 metros de altura. Embaixo há uma cama elástica por motivo de precaução e segurança. Nessa imagem temos o contorcionista. Sabe-se, na Grécia Antiga já se praticava contorcionismo há pelo menos 2.500 anos. Além disso, há registros de que indicam que essa era uma prática utilizada na China como parte de treinamento de guerreiros, há mais de 5.500 anos. Já uma das mais figuras queridas nesse mundo circense é o mágico. A origem do ilusionista data de 2000 a.C.
relatada em documentos egípcios. Também havia ilusionistas durante o período medieval na Europa que foram apontados como bruxos e bruxas. Apenas mais tarde, no século XIX, que essa arte foi reconhecida e pôde desenvolver-se. Nesse a gente tem os domadores de animais. No Egito Antigo, alguns guerreiros que saíam em busca de novos territórios por vezes encontravam animais selvagens e conseguiam amansá-los. Então, quando voltavam ao seu lugar de origem, levavam os animais e exibiam para os demais. A palavra domador tem a origem do latim domare, que significa amansar, dominar. Essa, por sua vez, deriva do domus, casa. Então, a arte de domador de animais sugere que eles ficariam tão mansos que poderiam conviver nas casas com as pessoas. Agora temos malabaristas. A arte dos malabares também já era praticada na antiga em cerimônias religiosas. Na China antiga já se fazia uso de pratos girando, equilibrados em varinhas. Já na Grécia e o Egito, a preferência era pelas bolas e mais tarde por tochas acesas. E claro, uma das figuras mais representativas no circo temos o palhaço, que é uma figura inocente e divertida que permeia o imaginário das pessoas há muito tempo. A origem de tal personagem, com características mais próximas do que temos hoje, remonta do Antigo Egito, em 2500 anos antes de Cristo. Há ainda indicações de que existiam na Grécia, Roma, China e demais civilizações como a Azteca na América Latina. Vale relembrar que a existência das figuras cômicas que eram próximas de reis e imperadores, sempre com o intuito de provocar o riso e o entretenimento, como no caso dos bufões da corte e os arlequins. Então, como a gente viu aí o palhaço, existe uma diferença interessante do palhaço antigo, o mais lá para a Europa, onde o palhaço ele trabalha com muita mímica. Quando esse personagem chega no Brasil, ele se distancia mais da mímica e começa a criar um personagem mais falastrão. O que nós conhecemos, né? Aquele palhaço que fala alto, que fala muito, atrapalhado, com muitas das suas brincadeiras sorrateiras. Enfim, o personagem do palhaço aqui no Brasil é um pouco diferente do palhaço que era praticado lá na Europa, já que eles se utilizavam de muita mímica. E falando no Brasil, a gente tem o início da prática do circo aqui no Brasil, lá pelo século XIX, foi quando muitas famílias europeias aportaram aqui e praticavam inúmeras atividades circenses pelos becos da cidade. E assim essa prática circense ela começa a se desenvolver aqui no Brasil. A gente também tem umas questões interessantes que o mundo do circo, ele, além de ser a própria arte, ele também permeia outros segmentos da arte, como a pintura. Você vai ver aí alguns exemplos da pintura moderna que tem o circo como um tema. Então vocês perceberam aí várias pinturas modernistas com o tema com circo, mas a gente também tem um exemplo da arte cinética. A arte cinética é aquela arte que se mobiliza, é aquela arte que se movimenta. São personagens que se movimentam através de algumas técnicas, vocês vão perceber melhor no vídeo. Então a gente tem aí uma obra de Alexander Calder que tem o circo como tema. Veja esse exemplo.
Olá, senhoras e senhores! Chegou eu, o palhaço sem graça! Eu vou contar uma história aqui. E esqueci. Sem graça, não é? Agora é a vez de vocês. Vocês vão contar uma piada, vão se figurar, claro, desse personagem fantástico, né? E gravar o vídeo assim como eu gravei, contando uma piada e enviar para mim. Valeu!